7 alimentos obrigatórios para o idoso que quer viver muito. Você pode estar envelhecendo mais rápido, e o culpado pode não ser o tempo, nem os seus genes, nem mesmo o estresse. O verdadeiro inimigo pode estar escondido dentro do seu prato. Imagine uma senhora de 72 anos que começa o dia com pão branco, margarina, presunto e café preto. Um almoço com arroz, carne gordurosa, refrigerante. À noite, bolachas recheadas, café novamente e um pedaço de bolo. Parece familiar. Agora imagine outra pessoa com a mesma idade, mas no prato dela tem abacate, brócolis, linhaça, frutas vermelhas, aveia e cúrcuma. A diferença entre essas duas pessoas não é só o que está no prato, é a energia que uma tem e a dor silenciosa que a outra carrega. É o caminhar leve de uma e o arrastar dos pés da outra. Pesquisas recentes mostram que a alimentação influencia diretamente os genes da longevidade, a produção de colágeno, a saúde do intestino e até o funcionamento do cérebro. E o pior, alguns alimentos aceleram o envelhecimento, aumentam a inflamação e enfraquecem seu sistema de defesa. Mas a boa notícia é que você pode virar esse jogo agora mesmo. Hoje você vai descobrir os 7 alimentos obrigatórios para quem tem 50, 60 ou até 80 anos e quer continuar vivendo com energia, lucidez e independência. E o 7º alimento da lista pode ser o mais poderoso de todos, mas poucos falam sobre ele. Fique comigo até o final, porque ele é um verdadeiro tesouro escondido da natureza. Agora me diga, de qual cidade você está assistindo? Escreva aí nos comentários e complete com a frase: minha saúde é prioridade. Como diz a palavra em Provérbios, o homem sábio vê o perigo e se afasta. E hoje você está prestes a se afastar de perigos invisíveis e se aproximar da vida que merece. Por que os idosos estão envelhecendo mais rápido? Nos últimos anos, as pesquisas médicas vêm revelando algo preocupante. A maioria das pessoas acima dos 60 anos está adoecendo não por causa da idade, mas por causa de pequenos hábitos repetidos todos os dias. Não se trata apenas do sedentarismo ou da falta de acompanhamento médico, mas principalmente daquilo que vai à mesa. O corpo, ao longo do tempo, começa a mostrar sinais silenciosos, dores que aparecem sem motivo, cansaço constante, falta de memória, mudanças de humor. Tudo isso pode ter origem em um processo interno de inflamação, acelerado por alimentos industrializados, ricos em açúcares ocultos, farinhas refinadas e gorduras nocivas. A inflamação crônica é como uma brasa escondida dentro do organismo. Ela não provoca sintomas imediatos, mas vai lentamente consumindo articulações, cérebro, vasos sanguíneos e até os ossos. E sabe o que mais contribui para esse fogo lento? Aqueles alimentos considerados comuns e até tradicionais na rotina de muitos lares. Comer pão branco todos os dias, abusar de embutidos, exagerar nos doces, deixar de lado os vegetais. Tudo isso forma um terreno fértil para a degeneração silenciosa. Enquanto isso, o sentimento de solidão aumenta, o medo de depender dos outros cresce, e muitos já começam a sentir que o corpo não responde mais como antes. Mas isso não é natural. A ciência mostra que o corpo tem capacidade de regeneração até mesmo em idades avançadas, desde que receba os estímulos certos. E um dos estímulos mais poderosos começa pela escolha do que se coloca no prato. Envelhecer com dores, fraqueza e dependência não é um destino inevitável. Em muitos casos, é consequência de escolhas que podem ser corrigidas com informação e atitude. A partir daqui, você vai descobrir como isso é possível. O caso da Dona Araci, o recomeço aos 72 anos. Dona Araci chegou ao consultório com passos lentos, olhar cansado e uma expressão que misturava dor e resignação. 72 anos, aposentada, morava sozinha desde que os filhos se mudaram para outras cidades. Tomava 4 remédios por dia, 3 para pressão e 1 para dormir. Sentia dores constantes nas articulações, especialmente nos joelhos e ombros.
Costumava dizer que levantar da cama era uma batalha e que o pior momento do dia era quando o silêncio da noite chegava. Ela acreditava que tudo aquilo era normal para a idade, que o corpo estava apenas se entregando ao tempo. Mas quando começamos a conversar sobre a rotina dela, uma coisa ficou clara. A alimentação era simples, mas extremamente pobre em nutrientes reais. Café preto em jejum, pão com margarina, arroz branco com carne e à noite bolacha com leite. Nenhum alimento fresco, nenhum vegetal colorido, nenhum tempero natural. Propus um ajuste suave, nada radical. Pedi que ela experimentasse substituir o pão pela aveia com frutas vermelhas pela manhã, acrescentasse abacate nas saladas, usasse cúrcuma no preparo das refeições e incluísse sardinha ao menos 2 vezes por semana. Era só um começo. O que aconteceu nas semanas seguintes surpreendeu até a própria Dona Aracy. As dores começaram a diminuir, o sono melhorou, a pressão se estabilizou e ela passou a caminhar todos os dias até a padaria, algo que antes parecia impossível. Em pouco mais de 2 meses, Dona Aracy não era mais a mesma. A pele ganhou cor, o humor mudou e até os filhos comentaram como a mãe parecia mais viva. Ela dizia que a sensação era como se tivesse reencontrado uma parte dela mesma que estava adormecida havia anos. Tudo isso começando por aquilo que colocava no prato. 3 alimentos que combatem a velhice por dentro. O primeiro alimento que entrou na rotina da Dona Aracy foi o abacate. Ele é rico em gordura boa, mas não se trata apenas de calorias. Essa gordura atua como um lubrificante para o cérebro e para as articulações. O que pouca gente sabe é que o abacate ajuda o corpo a absorver melhor vitaminas como a A, D, E e K, essenciais para a saúde da pele, dos ossos e do coração. Não à toa, em populações longevas como a de Okinawa, no Japão, ou de Nicoya, na Costa Rica, ele faz parte das refeições com frequência. 1 colher por dia no café da manhã ou na salada já pode fazer diferença. Depois veio a cúrcuma, um tempero amarelo, simples, barato, mas poderoso. Quando consumida com uma pitada de pimenta do reino, sua absorção aumenta, em até 2000%. Dentro do corpo, ela funciona como um extintor. Acalma os focos de inflamação, protege o cérebro contra o envelhecimento precoce e reduz dores articulares. É como se houvesse um bombeiro natural dentro de cada célula, apagando lentamente os incêndios invisíveis que causam tanto dano ao longo dos anos. E então veio a aveia, não aquela com açúcar e sabores artificiais, mas a aveia de verdade, rica em fibras solúveis, especialmente a beta-glucana. Essa fibra ajuda a reduzir o colesterol ruim, alimenta as boas bactérias do intestino e contribui para o controle da glicemia. A aveia age como uma vassoura interna, limpando os resíduos acumulados e deixando tudo funcionando melhor. Quando combinada com frutas vermelhas, o efeito antioxidante é ainda maior. Esses 3 alimentos sozinhos já começaram a transformar a saúde da Dona Aracy. E o mais impressionante é que nenhum deles veio em forma de cápsula, suplemento caro ou tratamento milagroso. Vieram da feira, da terra, da simplicidade. O que a ciência revelou sobre alimentação e longevidade. Durante anos, acreditou-se que envelhecer era uma linha reta, inevitável, marcada apenas pela passagem do tempo. Mas os avanços na epigenética provaram o contrário. Os estudos mais recentes mostram que nossos genes não são sentenças definitivas. Eles respondem aos estímulos do ambiente, e a alimentação é um dos principais gatilhos. Comer os alimentos certos pode ativar genes ligados à regeneração, à produção de antioxidantes naturais e até à reparação do DNA. Um levantamento publicado por pesquisadores da Universidade de Stanford revelou que pessoas com mais de 60 anos que mantinham uma dieta rica em compostos bioativos presentes em vegetais e sementes tinham marcadores inflamatórios muito mais baixos do que os que seguiam dietas convencionais.
Isso significa menos risco de doenças cardiovasculares, menos dores crônicas, menos perda de massa muscular e mais disposição mental. Outro estudo da Universidade de Harvard acompanhou 2 grupos de idosos ao longo de 5 anos. O grupo que consumia alimentos como cúrcuma, frutas vermelhas, peixes ricos em ômega 3 e vegetais crucíferos apresentou uma preservação cognitiva significativamente superior, mesmo entre aqueles com histórico familiar de doenças neurodegenerativas. Esses dados não são teoria. São confirmações científicas de que o corpo, mesmo envelhecendo, pode manter sua vitalidade quando nutrido da forma certa. E o mais curioso é que a maior parte dessas substâncias está presente em alimentos simples, acessíveis e esquecidos. Eles não estão escondidos em laboratórios, mas disponíveis nas feiras e nas cozinhas de quem ainda mantém o hábito de cozinhar com ingredientes reais. Foi essa mudança de perspectiva que acendeu a esperança em Dona Aracy. Ela entendeu que a velhice não precisava ser sinônimo de decadência, e com a mente aberta, decidiu incluir mais alimentos do tipo que a ciência já reconhece como escudos naturais contra o tempo. Os campeões que alimentam a juventude por dentro. Entre os alimentos que a Dona Aracy passou a consumir com mais frequência estava a sardinha. Poucos sabem, mas ela é uma das maiores fontes naturais de ômega 3, além de conter cálcio, vitamina D e proteínas de alto valor biológico. Ao contrário do que muitos pensam, não é preciso recorrer a peixes caros ou suplementos para obter esse nutriente. A sardinha, especialmente quando consumida com as espinhas, fortalece os ossos, ajuda a manter a lucidez mental e protege o coração. Seu efeito é tão profundo que estudos associam o consumo regular de peixes oleosos a um menor risco de depressão e de declínio cognitivo em idosos. Outro alimento que ganhou espaço no dia a dia dela foi a linhaça, uma semente pequena, mas poderosa. Rica em lignanas, atua na regulação hormonal, algo fundamental na fase madura da vida. Ela também ajuda a controlar a pressão arterial, melhora a saúde intestinal e reduz marcadores inflamatórios. A linhaça pode ser colocada no iogurte natural, em uma vitamina com frutas ou polvilhada sobre pratos quentes. Uma colher por dia já oferece um efeito regulador significativo. E então veio o brócolis. Muitas pessoas torcem o nariz para ele, mas a ciência enxerga esse vegetal como um verdadeiro escudo contra o câncer. O brócolis contém sulforafano, um composto que ativa enzimas desintoxicantes no fígado, melhora a função imunológica e protege as células contra mutações. Além disso, sua combinação de fibras e antioxidantes contribui para um intestino mais limpo, um sangue mais fluido e uma pele com aparência mais saudável. Esses alimentos não apenas nutrem o corpo, eles reprogramam. Eles reativam caminhos bioquímicos que estavam adormecidos, restauram o brilho da pele, a clareza dos pensamentos e a leveza dos movimentos. Em pouco tempo, os efeitos começaram a se manifestar no dia a dia da Dona Aracy. Ela mesma dizia que não se lembrava da última vez que acordara sem dor nas pernas. E tudo isso partiu de escolhas simples, naturais, mas profundamente transformadoras. Uma receita simples pode mudar sua vida. Com o corpo respondendo melhor, Dona Aracy começou a se animar em preparar suas próprias refeições, e foi justamente nesse momento que uma mudança ainda mais profunda aconteceu. Cozinhar deixou de ser uma obrigação para se tornar um ritual de cuidado, um gesto de amor próprio. As receitas simples com aveia, sardinha, cúrcuma, linhaça e frutas vermelhas passaram a fazer parte da rotina. E foi nesse ponto que ela se deu conta de algo poderoso. Quando a comida transforma, ela também inspira. Uma das receitas preferidas dela era uma vitamina de frutas vermelhas com linhaça e aveia. Preparava pela manhã e dizia que a energia durava o dia inteiro. Não precisava mais do café em excesso, nem das bolachas que antes pareciam indispensáveis. Essa mudança, embora singela, refletia um novo modo de viver. E é exatamente isso que muitos ignoram.
A transformação não começa com remédios caros, mas com uma escolha diferente no café da manhã. Se você está sentindo que o corpo pede socorro, se há dores que insistem em permanecer, se a disposição já não é a mesma, talvez o primeiro passo esteja na sua cozinha. Por isso, criamos um material essencial para quem quer colocar tudo isso em prática. Um guia completo com receitas funcionais, ingredientes acessíveis e combinações que ajudam a combater inflamações, proteger o coração e manter a mente clara. O nome dele é Guia de Receitas para Não Ficar Doente. Está logo aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. É um passo simples, mas poderoso, porque não basta saber o que faz bem. É preciso saber como preparar, como incluir, como transformar teoria em ação. E isso pode começar hoje mesmo, com um prato, com um gesto, com a decisão de cuidar. O sétimo ingrediente esquecido que renova o corpo e clareia a mente. Entre todos os alimentos que transformaram a saúde da Dona Aracy, havia um que parecia simples demais para ser tão eficaz, mas, justamente por ser comum, ele era constantemente ignorado. As frutas vermelhas, morango, amora, mirtilo. Elas se destacam não apenas pelo sabor, mas pela concentração de antocianinas, pigmentos naturais que protegem os vasos sanguíneos, estimulam a memória e combatem o envelhecimento precoce das células. O cérebro, ao envelhecer, sofre naturalmente com a oxidação. É como se os fios de um aparelho eletrônico começassem a enferrujar. As frutas vermelhas agem como um verniz protetor. Elas ajudam a preservar a comunicação entre os neurônios, mantêm a circulação mais eficiente e ainda trazem benefícios visíveis para a pele. Dona Aracy dizia que, depois de algumas semanas incluindo amoras e morangos no café da manhã, sentia a mente mais leve, os pensamentos mais rápidos e até a pele parecia mais firme. Não é por acaso. Esses frutos são estudados em centros de pesquisa no mundo inteiro e têm sido associados à prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Além disso, por serem ricas em fibras e pobres em açúcar, ajudam no controle da glicemia, algo fundamental para quem vive com diabetes ou quer evitar o avanço silencioso da resistência à insulina. A beleza desse alimento está justamente na simplicidade. Um punhado por dia, puro com aveia em vitaminas ou sobre uma salada. São detalhes assim que constroem a base de uma saúde duradoura. E mais do que nutrir, essas frutas reconectam. Elas devolvem ao corpo a capacidade de reagir com vitalidade. Foi o que aconteceu com a Dona Aracy, e é o que pode acontecer com qualquer pessoa que escolha transformar o próprio prato em fonte de renovação. Envelhecer com dignidade é uma escolha diária. Os dias passaram e o que mais chamava a atenção na Dona Aracy não era apenas a melhora física, era o brilho no olhar, a leveza na fala, a vontade de planejar o amanhã. Ela dizia que não lembrava a última vez que tinha se sentido tão viva. Os filhos notaram, os vizinhos comentaram. Mas o mais importante é que ela mesma reconhecia que algo dentro dela havia despertado. Envelhecer com dignidade não tem a ver com sorte, tem a ver com decisão. Todos os dias, pequenas escolhas constroem um futuro melhor ou pavimentam um caminho de dor. E tudo começa de forma silenciosa. Uma troca aqui, uma colher a mais ali, um novo hábito que antes parecia desnecessário. É nesse movimento diário que a saúde se fortalece, a energia retorna e a mente clareia. Talvez você também esteja sentindo que seu corpo está pedindo ajuda. Talvez acordar sem dor já pareça um sonho distante. Mas assim como a Dona Aracy, você pode descobrir que ainda há tempo. Tempo de recomeçar, de reconstruir e de recuperar aquilo que parecia perdido. A força está aí, adormecida, e pode despertar com atitudes simples, mas constantes. Agora me diga, qual desses alimentos você já consome? Qual deles você vai passar a incluir na sua rotina a partir de hoje? Escreva nos comentários. Compartilhe sua decisão.
Porque quando você fala, você inspira. E quando inspira, ajuda outros a se levantarem também. Como disse Hipócrates, o pai da medicina, que o seu alimento seja o seu remédio, e que o seu remédio venha do que você escolhe comer todos os dias. A decisão está em suas mãos. E ela começa no próximo prato.